Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos à questão de número 20 do nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Hoje nós vamos falar da comunhão dos santos. Então nós sabemos que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Mas a realidade de igreja não é somente essa realidade que nós conhecemos como a igreja que está aqui na terra, ou a igreja militante, que nós chamamos. Mas existem três realidades de igreja, que é a igreja daqui da terra, a igreja militante, existe a igreja padecente, a igreja daqueles que estão no purgatório, e existe a igreja triunfante, que é a igreja que está no céu. Essas três realidades de igreja formam a comunhão dos santos e é o assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, primeiro nós gostaríamos de falar que pelo batismo, então o primeiro ponto é esse, pelo batismo nós começamos a fazer parte desse corpo místico, ou seja, então pelo batismo nós começamos a fazer parte desta realidade de igreja que, volto a dizer, como dissemos agora há pouco, não é só a realidade da igreja daqui da terra. Existe uma comunhão. Então, quando nós recebemos o batismo, nós somos incorporados a esta igreja de Cristo, ao seu corpo místico. Por isso nós dizemos que pelo batismo começamos a fazer parte diretamente desse corpo de Cristo. E ao receber a graça do sacramento, nos unimos a Cristo, que é a cabeça deste corpo, e começamos a ser membros vivos. Se nós perdemos a graça, então nós perdemos a comunhão, né? Nos separamos da cabeça. Aqui então é importante colocar isso, né? Então, há essa realidade da igreja, da comunhão dos santos, e pelo batismo nós recebemos a graça santificante e nós então estamos incorporados ao corpo místico de Cristo. E se por acaso nós perdermos a graça, então é como se o nosso membro ele fosse amputado do corpo de Cristo. Então nós nos separamos misticamente da cabeça, que é Jesus, e nos tornamos membros mortos. Por isso que nós precisamos, o tempo todo, meus irmãos, conservar a graça. Nós precisamos conservar a graça batismal para não perdermos a caridade, porque nós aprendemos que o pecado mortal, ele mata a caridade de Deus, que é a vida de Deus em nós, e de alguma maneira, essa falta da graça, ela nos separa desta comunhão com Cristo. Cada membro está unido aos demais membros. Isso aqui é bonito, né? Nós sabemos muito bem que no corpo humano, quando o sangue ele chega para os outros membros, esse sangue faz com que todos os membros estejam vivos. Assim, a graça que nós recebemos no corpo místico, né, há algo que é como sangue, é a graça e os dons de Deus. Então, a partir do momento que a graça de Deus está fluindo em um membro de Cristo, ela está fluindo no corpo de Cristo. E isso, de alguma maneira, beneficia os outros membros com a graça da santidade. A santidade é isso, né? Então, cada membro está unido misticamente aos demais membros do corpo de Cristo. Por isso que nós costumamos dizer o seguinte: quando um membro da igreja adoece, o corpo todo fica doente. O corpo todo sofre. Não é assim com o nosso corpo biológico? Se nós temos uma unha encravada, o nosso corpo todo não sofre com aquela unha encravada? Também na igreja, quando um membro adoece, os demais membros também, eles sentem, a igreja como um todo sente que aquele membro está doente. Da mesma maneira, quando aquele membro ele se santifica, ele de alguma maneira ele está santificando todo o corpo místico de Cristo. Isso é bonito, né? Porque cada membro está unido aos demais membros misticamente, sobrenaturalmente, por fazermos parte desse corpo místico de Cristo. São Paulo, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 12, ele explica muito bem essa questão do corpo místico, da função dos membros, da importância dos membros. Vale a pena depois a gente tomar aí 1 Coríntios capítulo 12 e ler na íntegra, porque é muito bom. Terceiro ponto,
a união entre os santos do céu, as almas do purgatório e os fiéis da terra. Então, nós já dizemos que a igreja ela não é só formada pela igreja militante ou peregrina, que é daqui da terra, nem só pela igreja padecente e nem só pela igreja do céu. Há uma comunhão, né? Então, a igreja é estas três realidades: igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. Os três estados da única igreja estão unidos porque a única cabeça é Cristo e é a vida que anima, e é a graça de Cristo que anima toda essa realidade de igreja. Então, há uma união entre os membros, os santos do céu, as almas do purgatório e a igreja daqui da terra. E mais adiante aqui nós vamos falar agora, né, que é o quarto ponto, sobre a comunicação dos bens da igreja. Então veja, na igreja sucede, pois, algo parecido a uma transfusão de sangue. A graça de Cristo, os méritos da Santíssima Virgem e dos santos ajudam-nos como uma transfusão de sangue ajuda a vida do corpo. Assim, então, nossas orações e nossas boas obras, elas ajudam essas três realidades de igreja. Por exemplo, as nossas orações da igreja militante ou peregrina ajuda as almas do purgatório a ir para o céu. São aquilo que nós chamamos de sufrágio pelas almas do purgatório. Mas as almas do purgatório também podem interceder a Deus por nós. Eles não podem fazer nada por eles, porque acabou o tempo do mérito. Mas eles podem fazer por nós, podem pedir por nós. Assim como a igreja do céu, e essa é mais eficaz ainda por estar ali na visão de Deus, elas podem também interceder por nós. Então há uma comunicação de bens, seja pelas orações e seja pelas boas obras. Há esses três estados da igreja, eles estão conectados e um ajuda o outro. Que bonito é a comunhão dos santos, meus irmãos. Quinto ponto, como viver a comunhão dos santos? Bom, e aqui é algo maravilhoso, né? A melhor maneira de viver a comunhão dos santos é receber os sacramentos. É receber os sacramentos, já que pela graça que eles nos confere, nos unimos cada vez mais a Deus, que é o santo por excelência. E um outro modo é invocar a Santíssima Virgem Maria. Então, a melhor maneira de vivermos a comunhão dos santos, sem dúvida alguma, é uma vida sacramental e uma vida de piedade à Nossa Senhora. Invocar a Virgem Maria e viver uma vida sacramental. Essa é a melhor maneira da gente viver perfeitamente, plenamente a comunhão dos santos. Esse é um dogma de fé, essa é uma realidade da igreja que nós precisamos crer com fé católica todos os dias. Vamos deixar aqui então agora os nossos propósitos desse estudo, esse pequeno estudo que eu volto sempre a dizer, é o mínimo que todo católico precisa conhecer da sua realidade de fé. Então, primeiro ponto, primeiro propósito, um modo de viver bem a comunhão dos santos é encomendar a missa às benditas almas do purgatório. Então, fica como propósito oferecer muitas missas pelos nossos conhecidos, parentes, entes queridos, aqueles que já partiram, oferecer missas por essas pessoas. Segundo, quando um cristão se esforça por portar-se coerentemente, ajuda os demais membros da igreja. Esta responsabilidade deve animar-nos a viver cada dia melhor a própria vida cristã. Então, primeiro propósito, oferecer missas pelos defuntos, fiéis, os conhecidos, aqueles que nos confiaram, aqueles que a família nos pediu, os nossos parentes. E segundo, viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo. Fica aí para nós esses dois propósitos para esse grande estudo que nós estamos fazendo, né, do mínimo que nós precisamos saber para viver bem a fé católica e ser um católico de verdade. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.